Hoje, estamos mergulhando em uma história incrível sobre Rose, uma mulher que vivenciou algo além do comum. Uma experiência de quase morte que foi ao mesmo tempo aterrorizante e profundamente bela. Sua jornada é uma que desafia nossa compreensão sobre vida, morte e o que há além. Permita-me levá-lo através da história de Rose, um relato de luta, encontros de outro mundo e uma nova apreciação pela própria vida. Este relato não é apenas sobre o que aconteceu com ela, mas sobre as lições mais profundas que ela aprendeu e a transformação que sofreu como resultado. Tudo começou em março, durante um período em que os dias pareciam interminavelmente escuros para Rose. Ela estava presa na rotina da vida, acordando de manhã quando ainda estava escuro lá fora, indo trabalhar de casa e terminando o dia apenas para encontrar a escuridão novamente na hora do jantar. A monotonia era sufocante. Rose sentia o peso de tudo isso, e houve um momento crucial, em que ela questionou o propósito de sua existência. Ela pensou consigo mesma: é só isso? Se isso é tudo o que há, eu não quero isso. Não foi apenas um pensamento passageiro para Rose, era uma declaração profunda, quase desesperada. Ela realmente pensava assim, e mal sabia que esse sentimento logo seria testado de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Apenas um dia após esse momento pesado, Rose começou a se sentir mal. Ela estava sobrecarregada de trabalho, então seguiu em frente apesar das dores em seu corpo, particularmente na parte inferior das costas. Ela se sentia péssima, mas continuou até o fim do dia de trabalho. Finalmente incapaz de ignorar sua condição por mais tempo, Rose decidiu visitar um centro de atendimento de urgência. Lá, fizeram um teste de estreptoco e um teste de gripe. Confirmaram que ela estava com febre e a mandaram para casa com instruções para descansar. Mas o descanso não trouxe alívio. A condição de Rose piorou rapidamente. Ela se sentia pior a cada hora que passava, e lembra-se de tirar uma selfie, algo que ela normalmente não fazia, para mostrar a alguém como estava se sentindo. Essa selfie foi a última coisa que ela recordou, antes de tudo desvanecer, enquanto adormecia. Quando Rose acordou, era a noite, e a escuridão a cercava. Ela sentiu uma sensação avassaladora de desgraça, um pressentimento de que algo estava terrivelmente errado. Com dificuldade para ficar de pé, ela se dirigiu ao banheiro, seus movimentos instáveis e desajeitados. Então, o desastre aconteceu. Rose desmaiou, caindo para trás e batendo a cabeça com força no trilho do chuveiro. Quando recuperou a consciência, estava deitada no chão com a cabeça sangrando. Ela suspeitou que poderia ter tido uma convulsão, e o pânico se instalou. Algo estava gravemente errado. Com grande esforço, Rose rastejou até outro cômodo onde seu então noivo estava dormindo no sofá, tomando cuidado para não perturbá-la. Ela conseguiu alertá-lo, insistindo que precisavam voltar ao centro de urgência imediatamente, porque algo não estava certo. Seu noivo levou Rose de volta ao centro médico, onde a equipe começou a examiná-la. Mas antes que pudessem fazer muito, Rose desmaiou novamente. Quando ela brevemente voltou a si, ouviu seu noivo dizendo a alguém que ela acabara de ter outra convulsão. Essa foi a última coisa que Rose lembrou do mundo físico, antes que sua realidade mudasse para algo completamente diferente, algo além da compreensão. Rose descreveu uma sensação súbita e chocante, como o som e a sensação de duas tábuas de madeira, sendo batidas uma contra a outra. Era como se ela tivesse sido transportada para outro reino, um espaço estranho e assustador. Esse lugar tinha um fundo preto com contornos de listras neon formando uma grade, reminiscentes de algo saído de um filme de ficção científica como Tron, mas com tons de rosa choque e magenta cortando a escuridão. Nesse ambiente surreal,
Rose sentiu uma presença, um ser que voltou sua atenção para ela assim que ela entrou nesse espaço. Essa entidade avaliou, e sua forma era ao mesmo tempo humanoide e colossal, com uma constituição muscular e estranhamente uma cauda enorme. Rose sentiu uma sensação avassaladora de malevolência emanando desse ser. Uma inteligência implacável que a fez desejar escapar de seu olhar. Ela percebeu que isso não era a realidade que conhecia. Parecia uma simulação, algo muito além do que os humanos normalmente entendem. O ser parecia avaliar Rose com base em cores, como se determinasse se ela era rosa ou roxa. Mas Rose sentiu que era azul esverdeada, embora não tivesse ideia do que isso significava. Ela sabia instintivamente que essa entidade era um arconte, não o único, mas um de muitos. A percepção de que havia mais desses seres encheu Rose de terror. Ela se sentiu petrificada, insignificante e sem utilidade para essa entidade. Felizmente, logo ele desviou sua atenção dela, e ela foi deixada no vazio mais uma vez. Esse encontro foi breve, mas profundamente perturbador, e Rose esperava nunca mais cruzar caminho com um ser como aquele. Após essa experiência aterrorizante, Rose se encontrou em outro lugar, flutuando em um espaço que era difícil para ela descrever. Parecia um útero ou uma caverna, com uma luz ambiente e um tom marrom bege ao seu redor. Enquanto flutuava de costas, ela percebeu outros seres ao seu redor, entidades baixas e disformes. Alguns tinham braços dobrados de maneiras antinaturais, outros não tinham bocas ou tinham cabeças deformadas, e suas formas variavam em quão completas pareciam. Esses seres atormentavam Rose incessantemente, lançando insultos terríveis e palavras cruéis contra ela. Embora não a tocassem fisicamente, o tormento parecia agonizantemente real, quase físico em sua intensidade. Rose lutou mentalmente, rejeitando as acusações de que era feia, terrível ou estúpida. Ela sabia que estavam errados, mas não entendia por que estava ali, ou como escapar. A ideia de orar ou pedir ajuda nem passou pela sua cabeça na época, embora, ao olhar para trás, Rose desejasse ter feito isso. Talvez isso pudesse ter mudado as coisas, mas ela nunca saberá. O tormento parecia durar uma eternidade, embora no mundo físico, Rose estivesse na UTI, com um ventilador e diálise, lutando contra sepse e falência múltipla de órgãos por 3 semanas. O sofrimento naquele outro lugar aumentava até um crescendo, então diminuía ligeiramente, dando a ela uma esperança fugaz de que poderia acabar, apenas para recomeçar de uma nova maneira igualmente horrível. A experiência era indescritível em sua crueldade e persistência. Sem aviso, a perspectiva de Rose mudou. Ela se viu olhando para uma cama de hospital, vendo uma mulher deitada ali que quase não reconheceu como ela mesma. A sepse fez seu corpo inchar dramaticamente, fazendo-o parecer enorme, como um balão. Tubos saíam de todos os lugares, e a equipe médica a cercava, trabalhando freneticamente. Rose não estava flutuando acima da cama como muitos relatam em experiências de quase morte. Em vez disso, estava posicionada atrás das pessoas que a atendiam. Ela viu um jato de sangue jorrando de sua boca, descobrindo mais tarde que o cofre do ventilador em sua garganta havia se rompido ou acortado, causando sangramento. A equipe lutou para reentubá-la, e uma pessoa falhou antes que outra conseguisse. Um homem cujo apelido Rose lembrou, e depois confirmou com aqueles que estavam fisicamente presentes. Sua mãe, uma enfermeira, estava lá elogiando esse homem por sua habilidade em salvar sua vida. É aqui que a história de Rose toma um rumo inspirador. Além da cena do hospital, ela vivenciou algo verdadeiramente incrível, algo que descreve como o outro lado.
Era tudo o que se poderia imaginar e mais, um lugar onde ela se sentia como o seu eu completo e perfeito, livre do ego que nos prende em nossas vidas terrenas. Rose passou a acreditar que a vida na Terra é como um sonho comparada à realidade desse outro lado. Ela sentiu que assinamos jornadas, missões e contratos de alma, antes de virmos para cá, concordando com desafios como relacionamentos abusivos, perdas e dor porque naquele estado perfeito, eles parecem viáveis. Lá, Rose não sentia conexão com as emoções intensas e cruas que experimentamos aqui. Ela não estava pensando em sua família ou naqueles que precisavam dela. Em vez disso, observava a si mesma na cama do hospital com uma curiosidade desapegada, perguntando-se se aquela mulher viveria. A experiência de Rose oscilava entre esses reinos. Ela retornou àquele lugar baixo e atormentador por uma duração desconhecida, sentindo-se presa em uma eternidade atemporal. Mas então uma presença de amor tão profundo entrou em seu espaço que desafiava a compreensão. Rose acredita que essa entidade era uma grande mãe, uma figura feita de estrelas com uma percepção semelhante a um véu, em vez de cabelo. Ela não a considerou como Maria, ou qualquer divindade específica, mas como uma deusa originária, um ser de amor incondicional, além de qualquer coisa que Rose já havia encontrado. Essa grande mãe era tão poderosa, e, à sua maneira, tão implacável quanto o Arconte havia sido, mas sua força era de um amor ilimitado. Ela amava tudo igualmente. Humanos, animais, até os aspectos mais sombrios da existência. Rose sentiu que essa entidade amava uma tênia, uma praga, um cachorro moribundo e a pessoa que o salva, tudo com a mesma intensidade. Quando essa grande mãe entrou no espaço de tormento, ela resgatou Rose, tirando-a daquela agonia. Os seres baixos protestaram, perguntando por que ela os havia iniciado se estava levando Rose embora. Rose sentiu uma profunda compreensão de que esses seres não estavam fora do amor da grande mãe, eles também eram seus filhos. Ela não julgava nem escolhia favoritos. Celebrava toda a existência com um amor absoluto. Juntas, elas se moveram para outro lugar, ficando na borda de tudo, contemplando a infinidade da criação, disposta como uma vasta cadeia de montanhas. Não era apenas espaço com galáxias, era uma seção transversal de acontecimentos, com preto acima e abaixo, e uma extensão infinita diante delas. A grande mãe se comunicou com Rose, baixando uma riqueza de informações que ela não conseguia compreender ou articular completamente. No entanto, Rose sente esse conhecimento como um reservatório de recursos dentro dela, ajudando-a a entender verdades e navegar pela vida de maneiras que não conseguia antes. Após esse encontro intenso, mas breve, a experiência de Rose voltou ao hospital. Quando ela finalmente recuperou a consciência, o tubo foi removido de sua boca, e ela começou a respirar por conta própria novamente. Ela estava em choque, incapaz de compreender o que havia acontecido. Seu corpo ainda estava inchado, e ela não conseguia levantar a mão ou mesmo segurar um telefone. Ela se sentia sobrecarregada, sentindo os pensamentos daqueles ao seu redor, e até ouvindo conversas distantes de pessoas orando por ela. À noite, por volta das 2 da manhã, ela viu crianças que haviam falecido no hospital, brincando alegremente pelos quartos. Era uma visão estranha, mas bela. Elas não estavam tristes, apenas aproveitando sua existência naquele espaço. Eventualmente, Rose voltou para casa, mas processar tudo foi uma tarefa monumental. Isso aconteceu no ano de 2017, e por muito tempo, ela ficou aterrorizada. Ela questionou se havia estado no inferno, e por que havia experimentado tal tormento. Rose não sentia que merecia isso, embora reconhecesse suas falhas como todo mundo. O horror era tão intenso, que ela não conseguia nem pensar nisso, sem ser jogada de volta ao trauma, sofrendo de Deputy Grave.
Com o tempo, com distância, ela começou a considerar que aqueles seres baixos poderiam ser de um plano inferior, acessível a ela, enquanto estava entre a vida e a morte durante sua doença crítica. A verdadeira experiência de quase morte, ela acredita, foi quando se viu de fora de seu corpo no hospital. Rose nunca mais sentiu a presença da Grande Mãe e não a procurou, sentindo que tal ser não precisa ou quer isso. Ela sabe que muitos com sepse experimentam sonhos terríveis e delírios, e embora tenha tido momentos de alucinação devido a medicamentos e à doença, o tormento espiritual parecia distinto e real. Ao voltar à vida, Rose estava cheia de alegria e amor, apesar de uma vez ter desejado sua vida fora naquele momento de desespero. Antes dessa experiência, ela era dura consigo mesma, acreditando que a autocrítica impulsionaria o sucesso. Mas ela voltou com uma gentileza para consigo mesma e para os outros, percebendo que a verdadeira bondade começa de dentro. Ela aprendeu que ser cruel consigo mesma, enquanto é gentil com os outros, é vazio. A verdadeira compaixão deve começar com o amor próprio. Rose agora sabe que a vida continua além da morte, uma certeza que ela não consegue explicar completamente, mas sente profundamente. Ela não tem medo de morrer e espera, se enfrentasse tal provação novamente, lembrar-se de pedir ajuda. Para lidar com seu TPT, Rose encontrou consolo em escrever sobre suas experiências desencadeadoras, sentando-se com as emoções pelo tempo que conseguia, depois se distraindo com jogos como Tetris ou StarCraft, seguidos de descanso. Após cerca de um mês dessa prática, ela conseguia pensar em sua provação, sem ser sobrecarregada pelo trauma. Ela compartilha isso na esperança de que possa ajudar outros que lutam com dores semelhantes. Refletindo sobre a realidade de sua experiência, Rose insiste que não foi apenas um sonho. Sonhos parecem desconexos, como pinturas abstratas, mas seu tempo naquele limbo era visceralmente real e dolorosamente sustentado. O outro lado, onde ela se viu no hospital e sentiu uma sensação avassaladora de estar bem, era mais real do que qualquer coisa que ela conheceu nesta vida. Desse ponto de vista, esta existência terrena parece o sonho, um estado temporário comparado à profunda realidade além. Rose quer que outros tirem lições-chave de sua história. O amor próprio é vital. Ela incentiva as pessoas a abandonarem a autocrítica negativa e a se tratarem com a mesma bondade que ofereceriam aos outros. Ela também afirma que continuamos após a morte, e para aqueles que tiveram experiências de quase morte negativas, ela encoraja a deixar de lado a vergonha ou as perguntas sobre o porquê. Rose não entende completamente o propósito de seu tormento. Talvez tenha sido para limpar o karma familiar ou queimar sua própria autocrítica, mas acredita que isso não define seu valor. Ela compartilha sua história para mostrar que mesmo as experiências mais horríveis não significam que alguém é ruim, e espera que outros possam liberar o julgamento sobre suas próprias jornadas únicas. A história de Rose é um testemunho de resiliência e transformação. Ela voltou ao seu trabalho e vida, não com um livro para vender ou uma agenda, mas com um simples desejo de compartilhar sua verdade. Sua experiência, tão crua e autêntica quanto é, nos lembra que os desafios da vida, por mais sombrios que sejam, podem levar a um crescimento profundo e a uma compreensão mais profunda do que significa realmente viver.